Só a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra os embustes ciladas do demônio. Subjuga-vos, Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, a nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós pirando, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, a esses olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos, Jesus bendito, é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo está entre nós o perigo. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creio, não adoram, não espero e não vos amo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não espero e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram e não espero e não vos amam. Amém. É uma felicidade ter vocês conosco aqui mais uma noite. E esse programa, a gente chama ele de Hora Santa, né? A intenção desse programa é fazer Jesus ser conhecido nos altares, né? Ser conhecido e adorado no Santíssimo Sacramento presente no altar. Que de forma simbólica ele está aqui também hoje, né? A gente queria convidar vocês a abrir no livro de Números, capítulo 22, versículo de 22 a 35. Números 22, de 22 a 35. Você que chegou aqui agora, né, mande essa live para outras pessoas, quantas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, porque também não tem ninguém, né, que possa fazer que essa palavra chegue, né? Se hoje eu estou aqui, porque eu fui evangelizado, e como as pessoas precisam ser evangelizadas. Clique aí naquele coraçãozinho, que faz que a nossa live fique em evidência. Não é eu em evidência, mas é a obra de Deus em evidência, né? Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja. Vamos lá, livro de Números, capítulo 22, Números 22, de 22 a 35. Números. Quem achou aí, fala amém. De 22 a 35. A gente fala aqui da jumenta de Balaão. A sua partida excitou a ira de Javé, e o anjo de Javé se colocou na estrada para barrar-lhe a passagem. Ela montava a sua jumenta e os dois servos o acompanhavam. A jumenta viu o anjo de Javé, parado na estrada com sua espada desembainhada na mão. Desviou-se da estrada em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou
a jumenta para fazê-la voltar à estrada. O anjo de Javé se pôs então ao caminho estreito, no meio das vinhas, com um muro à direita e o outro muro à esquerda. A jumenta viu o anjo de Javé, encostou-se ao muro, apertando neste pé de Balaão. Desta vez tornou-se a espancá-lo outra vez. O anjo de Javé mudou de lugar. Isso colocou em uma passagem apertada, onde não havia espaço para passar nem à direita nem à esquerda. Quando a jumenta viu o anjo de Javé, caiu debaixo de Balaão. Balaão ficou enfurecido e espancou as jumentas a golpes de bordão. Então Javé abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que te fiz eu para me teres espancado já por teres 3 vezes? Balaão respondeu a jumenta: é porque zombaste de mim. Se eu tivesse a espada na mão, eu já te haveria te matado, disse a jumenta a Balaão. Não sou eu tua jumenta que te serve de montaria a vida, e até hoje tenho o costume de agir assim contigo? Respondeu ele: não. Então Javé abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo de Javé parado na estrada e tendo a sua espada desembainhada na mão. Inclinou-se e prostou-se com a face em terra. Disse o anjo de Javé: por que me espancastes assim a tua jumenta? Já por 3 vezes sou eu que vim barrar-te a passagem, pois com a minha presença o caminho não pode prosseguir. A jumenta me viu devido à minha presença. Ela se desviou por 3 vezes. Foi bom para ti que ela se desviasse, pois senão já te haveria matado. A ela, contudo, deixado com vida. Balaão respondeu ao anjo de Javé: pequei, não sabia que tu estavas parado diante de mim. No caminho agora, se isso não te agrada, voltarei. O anjo de Javé respondeu a Balaão: vai com esses homens, somente não digas coisa algumas, além daquilo que eu mandei de dizer. Balaão foi com os príncipes enviado por Balaque. Essas são as palavras do Senhor. Eu quis trazer essa passagem para contextualizar esse aprendizado aí dessa noite, né? Esse milagre eucarístico, eu tenho certeza que, por mais simples que ele seja, ele é impactante, que trata do milagre de Santo Antônio, a mula do herege, né? Só para contextualizar, né? Você vê que Deus, quando ele quer agir, ele se utiliza de todas as formas, sejam elas humanas ou de pessoas, né? A obra do Senhor vai acontecer. Não existem empecilhos que param aquilo que o Senhor quer. E se o Senhor precisar de uma mula para realizar o milagre, ele vai fazer. E eu gostaria de ler para vocês, para vocês entenderem o que se tratou esse milagre da mula. Santo Antônio de Pádua, em todos os lugares que ele passava, em virtude do maravilhoso dom que ele possuía de refutar suas objeções, desmascarar suas calúnias contra a fé, encontrou-se um certo dia em Toulouse, na França. Para combater os erros dos inimigos da Santa Igreja, viu-se em luta contra um dos mais tenazes albigenses. A longa discussão acabou recaindo sobre o tema do augusto sacramento da Eucaristia. Após grandes dificuldades, o defensor do erro ficou reduzido no silêncio. Por fim, derrotado, mas não convertido, ele recorreu a um argumento extremo, desafiando o santo. A palavra que o cara falou com ele: deixemos de palavras e vamos aos fatos. Se por algum milagre podeis provar diante de todo o povo que o corpo de Cristo está de fato presente na hóstia santa, eu abjuro a heresia e me submeto ao jugo da fé. Então, ou seja, aqui é um desafio. E quantas vezes a gente desafia a nossa própria fé, a gente desafia o Senhor, a gente não acredita, né? Você vê até o próprio exemplo de Balaão, ele estava ali fazendo a mula apanhar,
E Deus querendo mostrar para ele, né, corações endurecidos, né? A gente está numa época que as pessoas elas não têm essa paciência com Deus, eles não têm esse cuidado, esse zelo, né? O profeta Oséias vai nos dizer que meu povo perece por falta de conhecimento. E a ignorância, ela é tamanha, gente. Eu fui saber que Jesus estava presente na Eucaristia, apesar de já ter feito primeira comunhão, com 24 anos. Isso não é vergonha, eu não sabia mesmo. Não era... Caminhava na ignorância, e quantos de nós caminhamos na ignorância? E assim, a gente deixa, muitas das vezes, protestantes falar mal da nossa fé, espíritas, porque a gente não tem aquela postura de defesa, aquela, como a gente pode dizer, vamos colocar assim, aquele posicionamento, e todo mundo vem e tira uma casquinha. Mas Santo Antônio, se eu não me engano, né, ele era advogado. E ele era uma pessoa que era de arguição muito boa. Santo Antônio, quando ele pregava, a voz dele você podia ouvir por quilômetros. Era como se como eu moro aqui em Belo Horizonte, é como se eu estivesse aqui em Belo Horizonte e escutasse o discurso de Santo Antônio lá em Betim. E Betim tem quilômetros, né, razoáveis. Como essa voz era potente, era a potência de Deus. Eu não sei se vocês sabem, né? A gente está falando muito de corrupção, né? O corpo do Carlos Acutis está praticamente incorrupto, e tem pessoas que nivelam, não, mas às vezes ele está com a mão, enfim, é um milagre, gente. O cabelo daquele menino tá ok, 100%. E se você não sei se vocês sabem, Carlos Acutis, ele era muito devoto de Santo Antônio também, né? Santo Antônio era muito parceiro de São Francisco de Assis, então era uma devoção que o Carlos Acutis também tinha. Ele tinha uma devoção especial de Santo Antônio, né? E eu sou suspeito a falar de Santo Antônio, porque eu chamo Antônio, né? Falando de Santo Antônio, ele está aqui, ó, gente, ó. Ele está presente. E o que ficou incorrupto em Santo Antônio? A sua língua. Se você for lá em Pádua hoje, o que está incorrupto é a língua, porque aquilo ali foi instrumento de Deus. Como é que você me explica que um cara prega aqui em Belo Horizonte e escuta lá em Betim, se não for por graça de Deus? Quilômetros e quilômetros de distância. E não foi só exclusivo de Santo Antônio. São Paulo da Cruz também teve esses dons. Então Deus escolhe pessoas santas, que pode ser eu e você. Talvez não vamos falar, pregar que outras cidades escutam, mas é porque era um homem poderoso na fé, era um homem que tinha convicção. E dentro dessa convicção, Santo Antônio falou com aquele herege. Aceita o desafio, replicou logo Santo Antônio, cheio de confiança na onipotência e na misericórdia do Divino Mestre. Então, assim, é o que eu estava até falando ontem, né? A gente estava fazendo uma pregação sobre os 7 mergulhos de Naamã, e Eliseu foi aquele profeta que trouxe a esperança de novo para a vida de Naamã, que já tinha tentado de tudo. Dentro da simplicidade, ele estava com um cara da alta patente, que Naamã era um cabuloso lá, ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele tinha tudo. Ele chegou e falou, o pessoal até brinca, né? Não sei se já viu o Cristiano Ronaldo comemorando, ele dá um pulão e fala, aqui é eu. E aí Eliseu fez isso, falou assim, aqui é eu que vou resolver. E foi o que Santo Antônio fez. Como é que é? Você está querendo desafiar? Aqui é eu vou te mostrar. Eu sei o Deus em quem eu confio. Eu sei que o Deus em quem eu confio é capaz de fazer todas as coisas. Ele é capaz de fazer a mula falar. Vocês viram lá em Balaão, e vocês vão ver que a mula aconteceu aqui na história de Santo Antônio. Aí Santo Antônio, eis que, pois, o que propõe, tenho em minha casa uma mula. Depois, esse aí já é o herege, né? Eis, pois, o que proponho, tenho em minha casa uma mula, depois de deixá-la fechada durante 3 dias, sem qualquer alimento, eu a trarei a esta praça. Então, em presença de todos, oferecei a ela uma abundante quantidade de aveia para comer. E vós lhe apresentareis isso, que dizeis, ser o corpo de Jesus Cristo. O animal faminto abandonar a comida,
a fim de correr para esse Deus que, segundo vossa doutrina, deve ser adorado por todas as criaturas, eu crerei de todo o coração no ensinamento da Igreja Católica. Então, ou seja, às vezes pessoas se dirigem até a gente, pessoas que não acreditam em Deus, e às vezes a gente não acredita. E o Senhor mesmo disse: sua fé, se você tiver uma convicção na sua fé, você vai falar para um grão, para uma montanha se mover para um lado, ela vai mover. Tudo vai da nossa fé, mas se eu não tenho fé, não tem condições de acontecer nada. A gente é portador da graça de Deus. Deus nos deu uma promessa de ser rei, profeta e sacerdote. Então, nós somos dotados dessa graça. Mas muitas das vezes a gente se esconde, tem medo. E a Bíblia vai nos dizer mais de 365 vezes: não tenhais medo, não tenhais medo. O que o Carlo Acutis fez, ele não teve medo. Santo Antônio não teve medo. Porque a gente que acredita em Deus, a gente não é apegado a esse mundo. A gente entende que é uma passagem. Uma coisa que me fascina muito na vida do Carlo Acutis é a estadia dele no hospital. Ele vira para as enfermeiras e fala: daqui eu não saio. Para a mãe dele e para as enfermeiras: daqui eu não saio. Ele sabia que dali ele não ia sair, ele saía dali para a glória. Porque quem tem Deus, quem tem convicção, quem tem fé sabe. Quem tem relacionamento com Deus sabe. E Santo Antônio sabia quem era o Deus em quem ele tinha depositado a confiança. Eu vou continuar lendo para vocês aqui. No dia marcado ocorreu gente de todas as partes, enchendo a praça onde se realizaria a grande prova. Católicos e hereges todos estavam numa expectativa fácil de imaginar. Perto dali, numa capela, Frei Antônio celebrava a Santa Missa com um fervor angelical. Chegando então ao Albigense, puxando a sua mala, enquanto um comparsa traz o alimento preferido do animal, uma multidão de hereges o escolta, pressagiando sua vitória. Nesse momento sai Santo Antônio da capela, tendo nas suas mãos o cimbório com o Santíssimo Sacramento. Faz-se um profundo silêncio dirigindo a mula. Ele brada com forte voz. Ao poder do homem de Deus, hein, gente? Ao poder do homem de Deus. Em nome pelo poder de teu Criador, o qual, apesar da minha indignidade, aqui seguro realmente presente em minhas mãos, eu te ordeno, pobre animal, vê sem demora inclinar-se com humildade diante dele. Devem os hereges reconhecer que toda criatura presta submissão a Jesus Cristo, Deus Criador, que o Padre Católico tem a honra de fazer sobre o altar. Ao mesmo tempo, o albigense põe um monte de aveia debaixo da boca da mula, esfomeada, incitando a comer. O prodígio, sem prestar qualquer atenção no alimento que lhe é oferecido, senão a voz de Frei Antônio, o animal se inclina ao ouvir o nome de Jesus Cristo e prostra de joelhos diante do sacramento de vida para adorá-lo. À vista disso, os católicos explodem em manifestações de entusiasmo, enquanto os albigenses ficam esmagados de estupor e confusão. O dono da mula, porém, contendo a palavra de honra dada a Santo Antônio, abjura a heresia e torna-se um fiel da igreja, um fiel filho da igreja. Quantas pessoas precisam escutar a palavra de Deus, precisam conhecer a verdade e a gente deixa passar. A gente tem uma preciosidade diante de nós, que é a Santíssima Eucaristia, e simplesmente a gente deixa passar, porque a gente não acredita, nem para nós, como a gente vai acreditar para os outros. E quantas graças a gente deixa passar, quantas graças, né? E nessa passagem muito interessante, né, que acontece o que está escrito lá em Romanos 14:11. Romanos 14:11.
Com efeito está escrito, por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua dará glória a Deus. Assim cada um de nós prestará conta a Deus de si próprio. Então ninguém escapa, nem a mula, gente. Né? Pode ser muito... Né? Pode parecer tão simples nisso que eu estou falando, mas é de uma simplicidade, de uma profundidade tremenda. Porque a mula é um animal racional, mas ela entende que a criação, toda a criação se submete ao seu Criador. E ali assim ela fez. E nós, a criatura perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo, não entendemos isso muitas das vezes. Insistimos nos nossos erros, nas nossas misérias. E assim, nós vamos cavando a nossa própria condenação pelas nossas atitudes, pelas nossas faltas de fidelidade. E o que o Senhor hoje nos convida é um olhar diferente. É ser essa boca de Santo Antônio, como a gente precisa de ser profeta nos dias atuais. Como Santo Antônio é um exemplo de fé, um exemplo de homem que não arreda o pé. É um exemplo de um santo que converteu, e você não precisa de ser santo de altar para converter. Olha pelo exemplo do Carlos Acutis, quantas pessoas estão tendo acesso à Eucaristia novamente, e esse programa nosso aqui é justamente isso, é para elevar a importância da Eucaristia, que é o sacramento completo, que a gente vai utilizar a vida inteira, não é só utilizar, mas é se tornar o próprio Cristo, cada vez mais parecido. E quando a gente fala que se tornar o próprio Cristo é estar disposto a pagar. Até nessa passagem de Balaão é muito interessante, porque ele fala, a mula fala. Então você vê que a natureza toda se submete ao seu Criador. Às vezes Deus utiliza dos animais para nos falar, para talvez um cachorrinho. Quanto Deus tem nos curado, até mesmo através dos animais, mas também não é para a gente colocar o animal no lugar do ser humano. Tem gente que está preferindo ter cachorro do que ter filho, está errado. Ei, você que é casado, eu estou falando para você mesmo, que você decidiu junto com a sua esposa que você não ia ter filho, que você ia ter cachorro na sua casa. Primeiro que você não tem condição, nem por um milagre acredito que Deus não ia fazer isso, de um cachorro sair da barriga da sua esposa. Você foi chamado para cada vez mais expandir a sua família. A gente é chamado a procriar. E uma vez que eu não faço isso, seu casamento é nulo. É nulo, uma vez que você tem a condição de ter filho e não quer ter, às vezes por economia, sei lá. Seu casamento é nulo. Eu não estou falando para vocês saírem irresponsavelmente arrumando 200 filhos, mas também para não usar métodos contraceptivos. Tem métodos que a igreja nos oferece, que é o método Billings, né? E a castidade ela é muito importante para a gente que consiga viver tudo isso, mas não existe castidade sem uma vida eucarística. Não acredito. E quem fala isso é até São Felipe Neri, que ele fala que não acredita que depois a partir dos 20 anos de idade, há uma alma que consiga ser casta sem viver o sacramento da Eucaristia. Então o Senhor hoje te convida a se abrir para esse novo de Deus, para entender como até as criaturas se submetem a Deus. E não deixe, gente, pessoas falar mal da sua fé. Quanta heresia. Hoje eu recebi uma postagem que agora vai ter o primeiro desenho da Disney que o personagem vai ser bissexual. Então, assim, a gente está caminhando para tempos complicados, tempos difíceis, finais dos tempos, e nós vamos nos revelar através da Eucaristia.
A Eucaristia vai ser o nosso grande marco para viver esses tempos finais, tempos complicados, tempos de muita luta, em que a gente precisa cada vez mais se unir a Jesus no Santíssimo Sacramento presente no altar. Porque só através do Santíssimo Sacramento a gente vai ser capaz de vencer essas batalhas, essas competições que nos é proposta, como fala lá em Hebreus, caminhemos com os olhos fixos em Jesus na competição que nos é proposta. Jesus vai à nossa frente. Jesus, ele quer que você seja uma alma eucarística, quer que você saia dessa condição de ateu. Talvez hoje você, pelo exemplo, né, você achou que ia ser uma coisa engraçada, né, essa questão da mula, mas você vê que Deus, para converter o coração de um incrédulo, o que ele faz? Ali não foi para o Santo Antônio se mostrar que sabia tudo, mas o principal ideal do Senhor ali era que aquele coração fosse convertido. E assim aconteceu. A conversão daquele coração. E quantas outras pessoas se converteram? Quantas pessoas se voltaram para Deus até através do exemplo do Carlo Acutis? Eu posso dar meu exemplo pessoal. Eu tive minha conversão através do Padre Léo, mas eu tenho certeza que o Carlo Acutis tem me feito eu voltar no primeiro amor. Porque eu descobri que ele vivia algo muito parecido. A busca pelos sacramentos, a busca pela Eucaristia diária, a busca pela confissão semanal, a busca pela caridade, diversas buscas. Ele ainda tinha buscas tremendas, muito melhor que as minhas. Mas hoje, cada vez mais, eu quero me tornar um imitador. Eu não adoro o Carlo Acutis. Não é adorar, não é no sentido que eu não gosto, a gente não adora a imagem. Mas o exemplo dele pode nos aproximar de Deus. Pode fazer da gente pessoas mais próximas de Deus. Através desse exemplo. Desse exemplo. Porque ele foi extraordinário através do ordinário. No dia a dia ali dele, ele foi ordinário. Ele foi extraordinário no ordinário. Ele viveu todas as coisas que uma criança da sua idade vivia, menos o pecado. Talvez ele pode ter pecado, talvez às vezes, né, uma briguinha ou outra, acontece isso muito com criança, mas ele viveu uma vida casta, uma busca por castidade. Não é à toa que o corpo dele está incorrupto. Não é à toa que a igreja reconhece. Não é à toa que a igreja reconhece um santo igual Santo Antônio. Deixa a sua língua incorrupta. Ele morreu tem muito tempo, gente. Santo Antônio é um santo antigo, mas um santão atual, um santo poderoso, viu, gente? Não é só para arrumar namorada não, viu? Namorado, mas é um santão. Santo Antônio é um santo fortíssimo. Ele é o martelo dos hereges. Ele era conhecido. E que eu e você essa noite possamos tomar essa consciência. Por tomar essa consciência que a gente sim, a gente pode ser um novo Antônio, através da nossa confiança, através do nosso testemunho, do nosso exemplo, do nosso falar, do nosso agir. A gente sim pode ser um novo Antônio. E que hoje o Senhor possa dilatar os corações que abriram essa oportunidade de ver essa live. E que o Senhor possa agir profundamente, meu irmão. Você que estava afastado da Eucaristia há tanto tempo. Você ficou curioso pela vida do Carlo Acutis, um santo jovem, se achou ele bonito. E você resolveu saber um pouco mais da vida dele. E hoje você veio, na hora que pesquisou, parar nessa página. E de repente surgiu uma live. Você clicou para ver o que era. É para você mesmo que eu estou falando. O Senhor hoje ele quer algo diferente na sua vida. Você estava caminhando sem perspectiva. Mas hoje a perspectiva chegou. É Jesus na hóstia santa, o sol do mundo, o que faz esse mundo ficar de pé. E o que vai fazer você ficar de pé novamente. O Senhor hoje, ele renova, ele traz esse desejo pela Eucaristia. Ele traz esse desejo de almas que querem voltar a comungar. E você precisa de confessar seus pecados. Também o Senhor nasce esse grande desejo de passar a vida limpo.
Pessoas que muito tempo não se confessavam, não sentiam força. Você não conseguia nem passar na porta da igreja, meu irmão. Nem na porta da igreja. Tal era o grau de como a sua alma está, atribulada. Mas hoje o Senhor te traz uma esperança. Essa live vem para ser um novo na sua vida, um renovo. E o Senhor assim quis. E eu quero já orar na linguagem dos anjos, Senhor. Que o Senhor possa alcançar cada irmão, cada pessoa que reservou um tempo. Eu peço a intercessão de Santo Antônio de Pada, do Beato Carla Cutz, de São Francisco de Assis, São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora da Divina Providência, que vai de encontro a cada realidade. Eu não sei o que essas pessoas estão passando, meu Senhor. Muitas pessoas passando por grande dificuldade. O Senhor coloca aqui pessoas que estão reféns do vício da droga, pessoas que já tentaram de tudo, inclusive até tratamento. O Senhor revela que uma pessoa acabou de sair recentemente de um tratamento, mas ela já está prestes a cair de novo. Mas hoje, pela intercessão de Santo Antônio, aquele que vem martelar todas as heresias, e também na presença de Jesus, o Senhor, nosso Deus, presentes em todos os altares, hoje o Senhor vem te visitar, vem trazer uma esperança para a sua vida, vem trazer algo de novo, e que você possa me acompanhar. Talvez você não saiba rezar, mas eu peço a Deus também o dom, que você receba esse dom das línguas, que é o menor dos dons, e que os anjos possam rezar sobre você. E o Senhor me dá uma imagem de uma flor amarela. E essa flor ia se abrindo. O sol começava a vir sobre essa flor. Ela estava dentro de um vaso. E o Senhor me revelava o seguinte, que era uma alma que Ele estava resgatando. E que as folhas começavam a se abrir novamente. Ei, meu irmão, toma posse da graça. Hoje está aqui o dia que você tanto precisava. E o Senhor fala com você, tão é certo que é você que você está chorando. Um choro incontrolável. Não estava no plano parar aqui nessa live, mas foi a forma que o Senhor utilizou. E você chora, e chora. Não tenha vergonha. Coloca todo esse choro de tristeza, tudo isso, todo esse sofrimento que você está passando, todo esse sofrimento de vício, mas tenha certeza que hoje é o primeiro dia da sua nova vida. O Senhor vem ao seu encontro, assim como o pai do filho pródigo veio ao encontro dele. E o Senhor, Ele mesmo enxuga as suas lágrimas. Assim como Pedro estava naquela praia, não confiava mais, já queria voltar para a vida antiga. E o Senhor chegou ali para Pedro, e Pedro não sabia que era o Senhor, e manda ele jogar as redes. Pedro já tinha voltado para a vida, já estava ali nadando pelado naquela praia.
e o Senhor manda. Pedro, num primeiro momento, não entendeu. Talvez você não está entendendo. Não precisa de entender. O batismo no Espírito Santo é esse. Você acaba de receber. Talvez seja o melhor dos problemas que você já arrumou na sua vida, que é o Espírito Santo de Deus. E Pedro vai e joga. Ele tinha pescado a noite inteira, minha gente, e não tinha conseguido pescar nada. Imagine. Quem é pescador sabe o que eu estou falando. E aquele pessoal ali, naquele mar, eles viviam disso lá em Israel. E para um pescador ficar a noite inteira não pescar nada, passar a noite ali, imagina, pensa numa coisa frustrante. E chega o Senhor e fala: Pedro, joga a rede para lá. E o que Pedro fez? Pedro jogou a rede na direção que o Senhor mandava. E na hora que ele foi puxar aquela rede de arrastão, não cabia no barco. O barco começou até a tombar, de tanto peixe que saiu. E hoje o Senhor joga a rede de arrastão. Eu não sei quantas pessoas essa rede de arrastão vai pegar, mas o barco do Senhor está aqui. O barco do Senhor vem para salvar. O Senhor tem urgência e Ele precisa de você. E essa noite Ele joga a rede de arrastão através desse servo, talvez um dos piores, mas que Deus escolheu de instrumento. Escolheu o exemplo de Santo Antônio, a simplicidade desse frei, mas que era um martelo dos hereges, que aonde passava, ali falava, ali está aquele homem de Deus. E a partir de hoje, meu irmão, em nome de Jesus, o lugar aonde você passar, as pessoas vão falar: ali tem um homem de Deus, ali tem um Cristiano Ronaldo, aqui é eu, aqui é eu, aqui é eu. Como falta a gente falar isso, como falta a gente ter essa convicção. Vocês já viram o Cristiano Ronaldo? Não estou dando um exemplo de Cristiano Ronaldo com santidade, mas ele fala que quem resolve é eu. E a partir do momento que o Senhor te levantou, você vai falar: aqui é eu, aqui é eu. Assim como Carla Cutts, mesmo com toda infância espiritual dele, ele também falava: aqui é eu tenho condições de resolver. E o Senhor levanta pessoas hoje. Talvez você está numa condição muito debilitada, você não vai sair evangelizando amanhã, mas Deus te levantou. Aleluia! A graça de Deus começa a realizar de forma profunda na sua vida. E Deus utiliza das coisas mais simples. E esse programa Hora Santa, que a gente vai sempre exaltar milagres eucarísticos, dando continuidade à obra do Carla Cutts, que sempre gostava muito dessa questão dos milagres eucarísticos. E hoje a gente falou de um fenômeno, para mim, impressionante, muito em virtude até da simplicidade, que é o milagre da mula de Santo Antônio. Quantas pessoas Santo Antônio converteu naquele momento? E hoje eu tenho certeza, pessoas sairão diferentes, e eu vou dar testemunho para a honra e glória do Senhor aqui, ó, nesse Instagram, na próxima live. Deus, ele não tem... Às vezes eu recebo testemunho de lives que eu fiz há mais de um mês, mas toda a honra e toda a glória é de Jesus, como fala aqui, ó, em Romanos 11:36. Romanos 11:36. Eu tenho muita consciência disso, viu, gente? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Então todas as coisas são por ele. Aqui é um instrumento. Igual a gente tem um amigo. A gente ganha um amigo no céu, gente. Aleluia. Eu não sabia que explodia esse negócio aí não, mas em nome de Jesus. Deve ser algum foguete aí. Mas enfim, ao vivo é assim mesmo, viu, gente? A gente ganha um amigo no céu. A gente tem um intercessor especial. A gente tem um intercessor por nós. E essa missão é de continuar esse carisma. E nós estamos juntos. Nós somos uma legião. Não é
Não é eu, não é as outras pessoas que participam, a Isabela, a Luana, todo mundo que faz parte dessa missão, Luiz, a Laís, mas essa legião é diversas outras pessoas. E eu sinto que mais pessoas cada vez mais vão aderir. E o Senhor, Ele precisa cada vez mais de almas eucarísticas, de almas que, através dos exemplos, olha para você ver a corrente. São Francisco, através do carisma dele, ele convenceu Santo Antônio. E através do carisma de São Francisco, convenceu também Carla Acutis. E hoje, através do testemunho de Carla Acutis, também me convence, apesar da minha conversão ter sido lá com o Padre Léo. Olha para você ver como é que o Espírito Santo é dinâmico, através dos exemplos. Então vamos pegar os bons exemplos. Não vamos, porque às vezes a gente pega os piores exemplos para se inspirar. Vamos se apegar aos bons exemplos. Hoje Santo Antônio, olha para você ver que corrente bacana. São Francisco de Assis, Santo Antônio, Carla Acutis, e hoje é nosso. Nós fazemos parte dessa legião. Nós temos a missão de ser cidadãos do céu. Nós temos essa missão de deixar o carimbo de Deus, o carimbo de santidade aqui na terra. A gente não tem que deixar carimbo de inferno. A gente não pode dar continuidade a toda essa obra de mal que a gente já sabe que existe nesse mundo. A gente veio para fazer a diferença. A gente veio, assim como Santo Antônio, para ser martelo dos hereges. Não tenhais medo. Amém? Gostaria de rezar uma Ave Maria por todas essas pessoas que acompanharam. Se vocês gostaram dessa live, dá o seu like e divulga essa página para mais pessoas, divulga esse vídeo para mais pessoas e convida vocês também a seguir o nosso canal lá se inscrever na nossa página lá no YouTube, porque essa pregação também vai estar lá. E se, em nome de Jesus, a gente também vai fazer a live lá do YouTube, mas a gente precisa de chegar a 1000 pessoas. Eu preciso que vocês me ajudem nessa campanha. A gente já tem quase 3.000 aqui no Instagram. A gente precisa de chegar a 1000 pessoas, a gente precisa de continuar a divulgar a obra do Carla Acutis. Vocês vão ver que na página principal do Instagram tem um link lá. E caso vocês quiserem pesquisar, entra lá, Legião Acutis. A nossa irmã quer pedir uma intenção particular. Pode falar aí que a gente vai rezar por ela, por essa intenção. Mande seus pedidos de oração. A gente está sempre conversando com as pessoas no direct. Mande seu testemunho. Seu testemunho é muito importante para a gente. Apesar de pouco tempo de missão, essa obra já tem traga alguns testemunhos, pessoas que se encontraram com Jesus. Você faz parte dessa legião. E legião é uma legião de anjos. E aqui tem diversos anjos que vão dar continuidade a essa obra do Beato Carla Acutis. Olha para você ver, a gente começou como venerável, hein? Já estamos em Beato, daqui a pouco é São Carla Acutis, né? Nós estamos ficando cada vez... Vocês viram a postagem aí hoje, né? Que o Beato tá on, né? O menino tá com um óculos lá de 1000 graus lá. O negócio tá crescendo, né? Mas toda a honra e toda a glória em nome do Senhor Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado e adorado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja adorado. Gostaria de agradecer todas as pessoas que estão participando. Tem gente de outros países, né? Espanha, México, Argentina, nossos irmãos, gente da Itália que está aqui também. Então, assim, é uma experiência muito forte, sabe? Poder levar o nome de Jesus, a gente poder dar continuidade, porque toda honra e toda glória é do Senhor Jesus. Nós estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E viva o Carla Acutis, viva Santo Antônio, viva! Até a próxima, hein?